Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Para Não Esquecer. Muito obrigado por ter decidido estudar a lição da Escola Sabatina conosco. Obrigado por dedicar esses momentos a estudar não apenas a lição, mas estudar no nosso canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A tua presença e a tua escolha nos enchem de alegria. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, ao mesmo tempo de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham a possibilidade de ser alcançadas através do estudo da lição da Escola Sabatina. Se há uma coisa que podemos dizer a respeito de Deus, é que tudo o que ele faz é muito bem pensado. Deus não é como alguns de nós que tomam decisões precipitadas, que fazem as coisas sem pensar muito bem antes. Tudo o que Deus faz foi pensado e planejado com antecedência. Aliás, quando nós paramos para poder pensar, inclusive, naquilo que é o projeto que ele tem para cada um de nós, a Bíblia deixa claro que antes mesmo de sermos formados no ventre materno, de colocarmos o nosso pé no palco dessa vida, o Senhor Deus já tinha estabelecido um plano para a gente, na sua soberania eterna. É bem verdade que também nos deu livre-arbítrio para escolher seguir o seu plano ou não. Mas isso não muda o fato de que antes de nascermos, ele já tem um projeto para a nossa vida. E é lógico que não poderia ser diferente no quesito educação de filhos. Quando olhamos, por exemplo, para aquilo que é conhecido como o Testamento de Moisés, que foi o livro de Deuteronômio, o último discurso feito por Moisés antes que ele subisse o Monte Nebo e acabasse morrendo depois de uma vida de 120 anos, dos quais ele acabou passando a maior parte dirigindo o povo de Israel pelo deserto. 40 anos pelo deserto dirigindo esse povo. 40 anos sendo preparado por Deus no deserto de Midian para poder se tornar o libertador do povo de Israel. 40 anos em que ele viveu lá no Egito como filho da filha do faraó. Esse indivíduo agora, quando está para poder encerrar a sua vida, sua existência, ele vai escrever um resumo de tudo aquilo que Deus havia revelado a ele enquanto o grande legislador de Israel. Ele está agora se preparando para poder passar para o povo tudo aquilo que ele tem que ser, tudo aquilo que tem que ser dito, para que eles não se esquecessem dos pontos principais da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Um dos aspectos que ele vai mencionar e que o nosso guia de estudos vai destacar hoje é o capítulo 6 de Deuteronômio, que é logo uma das partes iniciais do seu discurso, aonde ele vai mencionar a importância que os pais deveriam dar para os filhos. Os filhos deveriam ter a possibilidade de conhecer a Deus, assim como os pais também teriam que conhecer o Senhor. O conhecer o Senhor, conhecer a vontade do Senhor, conhecer os planos do Senhor, não deveria ser uma exclusividade dos pais. É lógico que quando Moisés vai dizer que eles deveriam ensinar a aliança de Deus e ao mesmo tempo os ensinamentos daquilo que foi a revelação de Deus para os filhos, enquanto eles estivessem em casa, enquanto caminhassem juntos, enquanto estivessem trabalhando juntos, estudando junto, conversando junto, em família, que esses ensinamentos deveriam estar nos batentes das portas, deveriam estar nas roupas deles, deveriam estar em todos os lugares, diante dos seus olhos, para que eles não se esquecessem desses ensinamentos. É lógico que para que os pais tivessem a possibilidade de ministrar aos filhos, eles deveriam ter um conhecimento profundo daquilo que é a palavra de Deus. Às vezes, nós podemos ver, inclusive hoje em dia, que muitos pais não têm a possibilidade de poder apresentar Deus para os filhos porque nem eles conhecem direito. Então, é lógico que para que os pais tenham a possibilidade de passar para os filhos o conhecimento do Senhor, eles precisam dedicar tempo para conhecer o Senhor, para conhecer a vontade do Senhor, para estudar a palavra de Deus. Sem um estudo profundo da palavra de Deus, nós não teremos a possibilidade de dar aquilo que não temos. Mas Deus disse a Moisés que se eles quisessem, se Israel quisesse ter um futuro brilhante com pessoas tementes a Deus, cada geração deveria fazer a sua parte, dedicando tempo para a educação dos filhos.
como eu já mencionei durante essa semana, até os 12 anos de idade, um israelita, uma criança israelita, ela deveria ser educada pelos pais. E os pais deveriam trabalhar para que o filho, até os 12 anos, soubesse decor o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É lógico que nem todos sabiam, mas boa parte deles conheciam decor aquilo que é a base da Bíblia. Se você tirar o Pentateuco da Bíblia, nada do restante da Bíblia fará sentido. Porque, por exemplo, os livros proféticos, eles são, na verdade, um alerta por parte dos profetas dizendo que o povo não estava cumprindo o que estava escrito no livro da lei, que são os 5 primeiros livros, que vão mostrar como a humanidade surgiu, que vai mostrar como é que Deus chamou Israel enquanto nação, que vai estabelecer o pacto da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Quando você vai olhar para a Bíblia, você percebe que a importância desses 5 livros é algo que não dá para poder mensurar. Então, até os 12 anos, uma criança deveria decorar. Eu, quando penso nisso, eu me sinto muito pequeno, porque eu sou franco em dizer que eu tenho 45 anos e eu não sei decor nenhum livro da Bíblia. É, tem alguns capítulos que são muito queridos para mim e eu os tenho de cor. Mas o fato é que havia um estudo tão intenso da palavra de Deus com as crianças, todos os capítulos do Antigo Testamento foram musicalizados para que eles aprendessem a cantar nesses capítulos da Bíblia e assim tivessem mais facilitado o processo de memorização. Era algo realmente tremendo. Por isso, quando você vai olhar, por exemplo, para o próprio Cristo Jesus, quando esteve aqui na Terra, e o inimigo vai tentá-lo, ele prontamente brota dos seus lábios os textos sagrados. Numa época como aquela, em que não haviam livros disponíveis em tanta quantidade quanto tem hoje, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho uma coleção de Bíblias aqui com muito mais de 30 Bíblias diferentes. Naquela época, para você poder ter um livro da Bíblia era muito difícil, era muito complicado, uma cópia. Então, o jeito mais fácil de poder fazer com que essa mensagem fosse transmitida de geração em geração era exatamente através da memorização do texto bíblico, ok? Deus tinha em mente algo muito claro em relação a isso. Mas os pais deveriam, um pai que não conhecesse decor os 5 livros ia ter dificuldade de poder ajudar os filhos a poderem decorar, a memorizar. Portanto, a palavra de Deus ela tinha um papel muito importante. Inclusive, o nosso guia de estudos traz um texto de Ellen White, do livro Educação, na página 275, que vai falar sobre aquilo que hoje em dia deve ser o papel da mãe, por exemplo. A Bíblia diz: a primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dela está em grande parte a educação da criança durante o período do seu maior e mais rápido desenvolvimento. Ou seja, é lógico que você vai dizer assim, pastor, mas numa época como essa, em que todos têm que trabalhar para poder prover o sustento da família, é muito difícil isso. Veja bem, filhos, nós temos a possibilidade de poder escolher tê-los ou não. É decisão, os filhos devem ser uma decisão dos pais. E quando os pais planejam e decidem ter um filho, eles devem planejar também pelo menos um período de tempo, na primeira infância pelo menos, para que a mãe possa estar junto com a criança. Por quê? Para poder influenciá-lo no tempo em que a mente deles é como argila mole, pronta para poder ser moldada. Para que os princípios da palavra de Deus possam estar junto com eles. E eu estou dizendo isso para vocês, não é como uma teoria barata. Foi exatamente isso que minha esposa e eu nos organizamos para poder fazer aqui em casa com os nossos 2 filhos. É um preço que você paga, mas que tem um resultado duradouro na época da adolescência e da juventude. Isso, como já disse anteriormente, não é garantia de sucesso, mas vai dar aos filhos condições de poderem passar pelas crises dessa vida com muito mais segurança, se eles têm um conhecimento do Senhor e que receberam dos pais. Agora, com esse texto também, eu não quero aqui dizer que a responsabilidade pela educação dos filhos é exclusividade das mães. Até porque quando vamos para a Bíblia, nós descobrimos que a responsabilidade por apresentar Deus para os filhos é do pai. O responsável por reunir a família em torno do altar da família é o pai.
É lógico, eu também compreendo que nós temos famílias diferentes hoje em dia. Nós estamos numa sociedade complexa, aonde por uma série de fatores, muitos casamentos acabaram não dando certo, muitas famílias são famílias onde um dos elementos da família é ausente. Talvez você tenha uma família onde só tem o pai e os filhos, ou a mãe e os filhos, e aí o pai ou a mãe vão ter que fazer a vez um do outro. Tudo bem, isso são exceções à regra. Mas a maior parte das famílias hoje em dia ainda tem a possibilidade de poder ter pai, mãe e filhos. Independente da estrutura familiar que você tenha, mesmo que seja diferente, mesmo que a sua família seja composta por avô, avó e netos, mesmo que a sua estrutura familiar seja pelo tio e os sobrinhos, ou pela tia e os sobrinhos, não importa a estrutura que você tem. O que importa é o que você vai fazer com o tempo que você tem à disposição para fazer com que esse princípio da palavra de Deus seja uma realidade na tua família. Para que a palavra de Deus tenha primazia junto dos seus filhos. Isso, sem sombra de dúvida, fez a diferença em Israel. Enquanto Israel seguiu esses princípios, gerações fortes de pessoas comprometidas com Deus surgiram. É interessante que quando nós olhamos para a história sagrada, nós percebemos que a geração que conseguiu colocar isso em prática foi a geração que entrou na terra de Canaã. A geração que ouviu essas palavras de Moisés. Lembre-se que o livro de Deuteronômio foi escrito quando toda uma geração que havia saído do Egito e que era muito dura de coração havia morrido no deserto. Os filhos deles foram os que ouviram essas palavras e colocaram em prática. No final do livro de Josué, nós descobrimos que tão forte foi a influência de Josué, bem como dos líderes daquele tempo sobre o povo, e o povo obedeceu tão fielmente às palavras de Deus, inclusive na questão da educação dos filhos e do conhecimento da palavra de Deus, que por várias gerações Israel foi temente ao Senhor, até que houve uma geração em que as pessoas se esqueceram dos princípios que foram dados por Deus, inclusive sobre o conhecimento da palavra de Deus por eles mesmos e pelos seus filhos, e aí então a consequência natural foi o quê? Um afastamento da palavra de Deus e um enfraquecimento do povo de Deus no conhecimento dessa mesma palavra. Mas enquanto eles seguiram isso, enquanto colocaram a palavra de Deus diante dos filhos, gerações fortes dentro de Israel, geração de gente comprometida com Deus e com a sua palavra, foram se levantando uma após a outra. Portanto, o mesmo princípio tem que nortear nossas famílias. É termos a possibilidade de poder colocar Deus diante dos filhos todos os dias, sem exceção. Assim como você não faz exceção para poder dar o alimento físico para os seus filhos, você também não pode abrir uma exceção para poder colocar a palavra de Deus diante da família. Se é importante que eles respirem, que eles tenham força para enfrentar os desafios da vida, é importante que eles tenham força espiritual para poder enfrentar e vencer os desafios dessa vida. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e força para colocarmos isso em prática? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque através dela nós temos a possibilidade de entender que o Senhor tem um plano para nós, bem como para as nossas famílias. Ajuda-nos a viver esse plano e a colocar a Tua palavra diante dos nossos filhos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?